Nós leremos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10. Mateus, capítulo 3, versículo 1 até o verso de número 10. Diz assim, meus irmãos, essa porção da palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, o mundo tem um conceito de grandeza muito diferente do conceito de grandeza de Deus. O mundo considera como grandes as pessoas ricas, as pessoas poderosas, as pessoas cultas, aquelas que alcançam graus elevados, pessoas de alguma maneira muito influentes. Mas no reino de Deus não é assim. Deus não avalia as pessoas por essas coisas que eu acabei de mencionar. Muito pelo contrário. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, esse evangelho que nós estamos estudando, nós encontramos o registro do pedido da mãe de dois apóstolos do Senhor Jesus, Tiago e João. Em um episódio muito conhecido, ela, mulher de Zebedeu, procurou o Senhor Jesus para pedir que, certamente sustentando, tendo em mente um conceito equivocado acerca do reino de Deus, que quando Jesus estabelecesse o seu reino, os seus dois filhos sentassem um à sua esquerda e um à sua direita. E então Jesus ensinou e chamou a atenção daquela senhora que no reino de Deus não é assim. Entre os governadores dos povos, aqueles que dominam e que exercem autoridade, é assim. Mas não no reino de Deus. No reino de Deus, pelo contrário, disse o Senhor Jesus, quem quiser tornar-se grande, seja aquele que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No capítulo 11, nos versículos
7 até o versículo 11, o Senhor Jesus mesmo deu a sua avaliação acerca de uma pessoa que, à luz dos padrões do mundo, dos parâmetros do mundo, jamais seria considerado grande. E eu me refiro a João Batista. Nesses versos, nós lemos que passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? E que assistem nos palácios reais? Mas que saístes? Para ver um profeta? Sim, disse o Senhor Jesus. E muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. E no versículo 11, o Senhor Jesus faz uma declaração surpreendente para os padrões do mundo. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Do ponto de vista humano, entre os nascidos de mulher, ninguém, do ponto de vista de Deus, alcançara a estatura de João Batista e poderia ser considerado tão grande quanto João. Apesar do fato de que, do ponto de vista do reino de Deus, o menor do reino de Deus é maior do que qualquer pessoa, por maior que seja, mesmo do ponto de vista de Deus, no que diz respeito à nossa condição e ao nosso ofício, à nossa função aqui nesse mundo. Meus irmãos, temos estudado o Evangelho de Mateus, pela graça de Deus, chegamos aqui agora ao capítulo 3, e eu peço que os irmãos mantenham em mente, durante esses estudos, que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. O propósito de Mateus, ao escrever o seu Evangelho, foi exatamente ressaltar esse aspecto do ministério, do ofício do Senhor Jesus, o aspecto real. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E de conformidade com isso, estivemos considerando no primeiro capítulo, os primeiros versos, a genealogia do rei. Depois, na segunda metade do segundo capítulo, a concepção e o nascimento do rei. No capítulo 2, o reconhecimento do rei pelos magos que vieram com o propósito de adorá-lo. E no domingo passado, consideramos aqui algumas informações que Mateus registra sobre a infância do rei. Estivemos aqui considerando a soberania de Deus em todos os acontecimentos, em todos aqueles eventos relacionados ao nascimento, a concepção, especialmente o nascimento do Senhor Jesus, e depois em tudo aquilo que aconteceu, em tudo aquilo que aconteceu, nas perseguições que o Senhor Jesus foi alvo, e como o Senhor mesmo, diretamente, extraordinariamente, orientou seus pais acerca de como eles deveriam proceder para que o Senhor Jesus tivesse a sua vida preservada, a vontade de Deus fosse realizada, fosse consumada, e ele pudesse então desempenhar assim, realizar assim o seu ministério. Ressaltei, considerando os versos 13 até o verso 23 do capítulo 2, que o presbítero Jonas leu há pouco, como, de fato, Deus foi soberano e conduziu todas as coisas de maneira perfeita na sua providência para a preservação de Jesus da ira, do furor descabido do rei Herodes, que tensionava de todas as maneiras tirar a vida
de Jesus quando ainda era uma criança pequena. Hoje, meus irmãos, quero considerar esses primeiros versos do capítulo 3, aonde Mateus relata a preparação do caminho do rei, onde nós somos introduzidos a João Batista como o arauto do rei. Aqui veio à frente, anunciando a vinda do rei e preparando o caminho para o nascimento de Jesus e particularmente para o ministério de Jesus e para que o povo judeu respondesse ao Evangelho de maneira como deveria responder, de maneira positiva. Aqui temos, portanto, meus irmãos, o arauto do rei, em poucas palavras, o ministério de João Batista no deserto, anunciando e preparando o povo para que pudesse responder positivamente ao anúncio do Evangelho. Eu chamo, portanto, a atenção dos irmãos, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta nessa passagem que nós lemos, e convido os irmãos a considerarem esse texto sobre esse tema, o arauto do rei, o ministério de João Batista, e peço que os irmãos observem, especialmente no versículo 1 e no versículo 4, as circunstâncias em que João Batista realizou o seu ministério como arauto do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem o que é um arauto. Um arauto é aquele que se levanta em nome de um rei para anunciar a sua vontade e também aquele que vai à frente para preparar o caminho para a chegada oficial de uma autoridade. Quando um rei, um presidente viaja, geralmente, vai um oficial seu, uma pessoa importante, um grupo, e vai então para preparar o seu caminho e assim anunciar a chegada daquela autoridade. E esse era o papel de João. Mas quais as circunstâncias que são indicadas aqui em que João realizou o seu ministério? É curioso, meus irmãos, interessante, porque entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos um salto cronológico de aproximadamente 30 anos. E nós não temos aqui maiores informações sobre o Senhor Jesus Cristo, se encontrava em Nazaré, uma cidade desconhecida, na Galileia. As poucas informações que nós temos sobre a infância do Senhor Jesus Cristo nos vem do Evangelho de Lucas, aonde nós somos informados apenas que com a idade de 12 anos, o Senhor Jesus debateu, discutiu com os doutores da lei e que ele crescia em conhecimento, sabedoria e graça da parte de Deus. Só. E eu tenho ressaltado que os evangelhos não são biografias, eles não se propõem a oferecer todas as informações biográficas acerca do Senhor Jesus Cristo. Eles são uma seleção de fatos e de acontecimentos suficientes para conduzirem os seus leitores e ouvintes ao conhecimento salvífico de Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador do mundo, e a se sujeitarem à sua pessoa, à sua autoridade e ao seu Evangelho. Também não sabemos muito a respeito de João Batista. Aqui no Evangelho de Mateus, de maneira abrupta, no início desse versículo, no capítulo 3, no verso 1, nós simplesmente lemos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Também, a partir de Lucas, nós sabemos um pouco mais acerca de João Batista. Sabemos que a sua mãe era prima de Maria,
mãe de Jesus, Isabel. Sabemos que seu pai era sacerdote. E sabemos que ele havia sido informado por uma visão angelical com relação ao seu filho, que nasceria, João Batista, e de que ele seria um precursor do Messias, um precursor do Salvador. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós lemos que o anjo anunciou a Zacarias, pai de João Batista, dizendo: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabemos também a partir de Lucas, do Evangelho de Lucas, que a gravidez de Maria para o nascimento de João Batista foi paralela à gravidez do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles tinham a mesma idade. Mas também não sabemos nada, praticamente nada acerca de João Batista durante todos esses 30 anos. Mas aqui ele é introduzido nessas circunstâncias em que ele realizou o seu ministério. E nesses dois versos, o verso 1 e o versículo 4, nós lemos alguma coisa a respeito da época em que ele começou o seu ministério. De uma maneira muito vaga, muito geral, é mencionado aqui apenas naqueles dias, isto é, naqueles dias em que eles habitavam ali, Jesus habitava ali em Nazaré, naqueles dias que vinham sendo anunciados no Antigo Testamento há tantos séculos atrás, naquele dia, aquele dia do nascimento do Messias, aquele dia que compreendia desde a vinda de Jesus até o seu segundo retorno, essa nova dispensação do Evangelho, essa nova dispensação da graça. Naqueles dias, portanto, no caso aqui, cerca de 30 anos depois dos acontecimentos anteriores narrados pelo evangelista Mateus, apareceu João Batista. E apareceu João Batista no deserto. Não apareceu João Batista numa grande metrópole, numa grande cidade, nem em Jerusalém. Como frequentemente acontecia no Antigo Testamento, o deserto era o lugar aonde Deus preparava pessoas. O deserto foi a habitação de Moisés, o deserto foi a habitação de Davi, deserto, nas areias quentes do deserto, habitou o profeta Elias. E no deserto também apareceu João Batista pregando, realizando o seu ministério. Com relação à sua maneira simples de viver, nós somos informados no versículo 4, que João usava pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era muito frugal. Consistia basicamente, não significa que ele comesse só gafanhoto e mel silvestre, mas a sua alimentação diária era básica, era gafanhoto e mel silvestre. Isso nos lembra de Elias, porque o profeta Elias também é descrito no Antigo Testamento, no livro de Reis, como sendo alguém que se vestia de pelo de camelo e
de um cinto de couro. E também realizava ali o seu ministério no deserto. Foi assim, meus irmãos, quase que do nada, que surgiu João Batista nessas circunstâncias que nós estamos aqui considerando. No deserto, vestindo-se de maneira simples, se alimentando de maneira muito simples também, e ali ele realizou o seu ofício e pregou a sua mensagem. E nos versículos 2 e 3, irmãos, por favor, acompanhem, nós encontramos um resumo tanto do ofício como da mensagem de João Batista. Com relação ao seu ofício, ele é chamado de uma voz, simplesmente voz, uma voz que clamava no deserto. Ele era um porta-voz de Deus, um arauto, como eu mencionei, que tinha como função, como papel, proclamar, anunciar, pregar. Ele era um profeta. Durante 400 anos, cerca de 400 anos, calou-se a voz profética entre o povo judeu. Depois de Malaquias, não houve mais profeta em Israel. E a nação de Israel como que se encontrava na expectativa de quando ressurgiria a voz profética, para anunciar assim a proximidade, a iminência do estabelecimento do reino de Deus, que eles julgavam seria um reino terreno. E agora surge João Batista, o novo profeta, o último dos profetas, ou o primeiro dos profetas na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho, anunciando a sua mensagem. E Jesus mesmo testificou, na passagem que eu li, que João Batista era de fato um profeta. Alguém que proclamava a vontade de Deus, alguém que interpretava a vontade de Deus, alguém, como era característico dos profetas do Antigo Testamento, alguém que confrontava o povo com a vontade de Deus, convocando o povo ao arrependimento e a confiarem no Senhor. Ainda com relação ao ofício de João Batista, nós podemos dizer que ele é o antítipo, ou o antitipo, como quiserem, de Elias, do profeta Elias. Não no sentido de que João Batista tenha sido uma reencarnação de Elias, mas no sentido em que ele veio no espírito de Elias, com um ofício, um papel semelhante àquele papel que o profeta Elias havia exercido no Antigo Testamento, convocando o rei Acabe sempre ao arrependimento e confrontando a sua nação com a palavra de Deus. Como os irmãos sabem bem, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E o primeiro livro do Novo Testamento é exatamente o livro que nós estamos começando a estudar, o Evangelho de Mateus. E se os irmãos voltarem aí 2 ou 3 paginazinhas para o livro de Malaquias, lerão no capítulo 3, no versículo 1 assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará diante de mim, que preparará o caminho diante de mim. E se avançarem um pouquinho mais, no capítulo 4, nas últimas palavras do Antigo Testamento, lerão assim, nos versos 5 e 6, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O Senhor Jesus mesmo deixou claro, irmãos, no evangelho que estamos estudando, no evangelho de Mateus, no capítulo 17, que esse Elias, anunciado no Antigo Testamento, que precederia a vinda do Messias, era João Batista. Em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 10, nós lemos assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E Mateus acrescenta um comentário a essas palavras de Jesus, no versículo 13, dizendo: então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. Portanto, meus irmãos, essas profecias no Antigo Testamento, que anunciavam que a vinda do Messias seria precedida por um arauto, um profeta, que viria à semelhança de Elias, anunciando o arrependimento e convocando o povo de Deus ao arrependimento, semelhança essa que se estendia até as coisas menores, como, por exemplo, as vestes que João Batista usava, e o local onde ele realizou predominantemente o seu ministério, o deserto, foram antes como que prefigurados e como que tipificados no ministério do profeta Elias, no Antigo Testamento. Mas, além de ser uma voz, um profeta, e o antítipo de Elias, ou seja, aquele que cumpre o tipo que foi Elias, João Batista foi um preparador dos caminhos do Senhor. Ele é sempre assim descrito. Cumprindo a profecia que se encontra em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, onde nós lemos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista veio fazendo exatamente isso, preparando os caminhos do Senhor, realizando um ministério que poderia ser comparado, e é comparado, à atividade daquelas pessoas numa cidade, na época, que costumavam, quando iam receber a visita oficial de um soberano, de um rei, aplanar as estradas, a estrada que conduzia ali à cidade, tirar os buracos. Imaginem que as estradas na época conseguiam ser piores que as nossas estradas aqui, às vezes, no Brasil. Eram só de terra batida, na maioria das vezes. E então, era costume na época que quando um soberano viesse a uma cidade, as autoridades ali providenciassem, arrumar a cidade, organizar. Não é muito diferente hoje não, quando uma autoridade chega numa cidade e a gente procura, as autoridades locais procuram arrumar as coisas, ajeitar as coisas para causar boa impressão àqueles que vêm chegando. Utilizando-se dessa figura, meus irmãos, João Batista veio exatamente para preparar, tornar plano e preparar os caminhos do Messias, como um arauto anunciar: o rei está chegando e preparai-vos para o recebimento do rei. E com relação à mensagem de João Batista, ela pode ser resumida em uma só palavra, como eu estou certo que os irmãos sabem bem: arrependei-vos. Era uma convocação ao arrependimento. Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E essa era, em síntese, a mensagem de João Batista,
que era, em síntese, o propósito do seu ministério: convocar o povo judeu ao arrependimento. Fazer com que eles, com a graça de Deus, se reconhecessem pecadores. Compreendessem que, apesar de serem o povo de Deus, de serem descendência de Abraão e de terem desfrutado de tantos privilégios espirituais, serem portadores dos oráculos de Deus, ainda assim, eles andavam distante da vontade de Deus e precisavam de arrependimento, consertar a sua vida, consertar o seu caminho e passarem a andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E, meus irmãos, não é por coincidência que quando Jesus iniciou o seu ministério, quando ele começou a anunciar a sua mensagem também, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a pregar exatamente a mesma coisa que João Batista pregava. Se aqui, no versículo 2 do capítulo 3, nós lemos João Batista dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, logo no capítulo 4, no versículo 15, 17, aonde nós encontramos as primeiras palavras de Jesus anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, dando início ao seu ministério público, nós lemos o registro de Mateus dizendo: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E se os irmãos avançassem um pouco mais, e fossem para o livro de Atos dos Apóstolos, quando num certo sentido, com a descida do Espírito Santo, inaugurado o reino dos céus, o reino de Deus aqui nesse mundo, na primeira pregação, na pregação do apóstolo Pedro, no que diz respeito à resposta esperada do povo diante da vinda do reino e da pregação de Pedro, nós encontramos Pedro convocando o povo, a mesma coisa, convocando o povo ao arrependimento. Respondeu-lhes Pedro, verso 38 do capítulo 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Essa, irmãos, era a essência da mensagem de João Batista, uma convocação ao arrependimento, uma convocação ao povo que se considerava povo de Deus, ao reconhecimento de que eles andavam desviados da vontade de Deus e que eles precisavam aplanar o caminho torto e irregular da vida deles diante de Deus. E João consolidava a sua mensagem com um argumento muito forte, o mesmo argumento que Jesus utilizou no início da sua pregação pública, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é um dos temas principais do Evangelho de Mateus. Mateus utiliza algumas dezenas de vezes, mais de 30 vezes a expressão reino dos céus, enquanto que os outros evangelistas não utilizam. Os outros evangelhos utilizam outra expressão, o reino de Deus, que Mateus também usa, mas é uma expressão característica dos evangelhos, mas especialmente do evangelho de Mateus, o tema central do reino de Deus. E esse é o argumento que João utiliza para incentivar os seus ouvintes ao arrependimento. É como se ele estivesse dizendo: o tempo urge. Há séculos, nós como povo judeu aguardamos a vinda do Messias e aguardamos o estabelecimento do reino eterno de Deus neste mundo. Pois muito bem, eu anuncio a vocês que o tempo chegou, a hora é esta. O Messias já veio, e ele já está prestes a realizar o seu ministério e a estabelecer o seu reino que nós tanto aguardamos aqui nesse mundo. Nós sabemos, irmãos,
que os judeus, de modo geral, sustentavam uma ideia equivocada acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus. Eles entendiam aquelas promessas do Antigo Testamento com relação à vinda do Messias e o estabelecimento do reino do filho de Davi como um reino temporal, como um reino físico, através do qual algum grande libertador, descendente de Davi, iria libertar o povo judeu do jugo daquelas nações que, durante cerca de 7 séculos, oprimiam o povo de Deus. Eles aguardavam um redentor político, um libertador, grande libertador militar, que pudesse, resgatando o povo de Deus do domínio das outras nações, no caso ali, naquele momento, do Império Romano, pudesse transformar novamente e restaurar a nação de Israel ao poderio, a fama, a estatura que já havia alcançado anteriormente durante o reino de Salomão. Mas, meus irmãos, durante todo esse evangelho, e temos visto isso já desde o início, nós vamos ver que Mateus tem como propósito abrir o entendimento e os olhos do seu povo, como judeu que era, para a natureza do reino de Deus. Não se tratava de um reino, não se trataria de um reino militar, não se trataria de um império político, se trataria de um reino espiritual, que não se confundiria com os reinos deste mundo, mas que seria e já estaria sendo estabelecido no coração do povo de Deus. Um reino pode ser definido como a esfera de domínio de um rei. E a esfera de domínio e da autoridade do rei Jesus, pelo menos naquela instância, naquele momento, antes da sua segunda vinda em glória, se daria no coração das pessoas. Não consistiria de comida, de bebida, mas de paz, de alegria no Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, eu acho que eu não lembro bem a passagem, mas o Senhor Jesus deixa claro que o reino de Deus não é exterior, ele é interior. Ele consiste na submissão, na sujeição do povo de Deus à autoridade e ao domínio do Rei Jesus. E João Batista apresenta exatamente a iminência do estabelecimento do reino de Deus como uma motivação para que aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua pregação respondessem positivamente e se submetessem a Cristo e se arrependessem de fato dos seus pecados, consertassem de fato a sua vida, para que a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino não significasse para eles juízo, mas significasse para eles bênçãos da parte do Senhor, graça da parte do Senhor. Esse, meus irmãos, era o ofício de João Batista, uma voz, um profeta, um arauto, um cumpridor do tipo do profeta que era Elias, alguém que pela sua pregação estava ali pavimentando e preparando o caminho de Deus,
da vinda de Cristo, do Messias, da manifestação pública de Cristo, e ele fazia isso através da convocação do povo ao arrependimento e apresentava como grande motivação a iminência do estabelecimento do reino eterno de Cristo, que significaria para aqueles que se submetem ao seu reino a bem-aventurança eterna, mas que significaria para aqueles que não se submetessem ao seu reino o juízo eterno, a condenação eterna, a ira vindoura que se manifestaria sobre aqueles que se opusessem à mensagem de salvação, à oferta de salvação graciosa oferecida por Cristo com base na obra dele redentora, salvadora, através da sua morte na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, temos aqui as circunstâncias do ministério de João Batista, o arauto do rei, temos aqui o ofício e a mensagem do rei, mas temos nessa passagem também a resposta à pregação de João Batista. Nos versículos 5 e 6, nós lemos que João Batista foi um pregador que alcançou uma resposta muito grande à sua pregação. Isso surpreende. Surpreende porque os judeus, de um modo geral, eles se tinham por retos, por justos. Eles eram descendentes de Abraão, eles eram filhos de Abraão. Eles eram a nação escolhida, o povo escolhido de Deus. Na cabeça deles, simplesmente por não matarem ou não adulterarem e cumprirem externamente, especificamente, estritamente os mandamentos, eles eram justos diante de Deus e, portanto, não precisariam de arrependimento. Quem ia precisar de arrependimento eram os gentios, os outros povos, as outras nações, os pagãos. E por isso, causa estranheza que uma multidão tenha respondido positivamente à pregação de João Batista e mais ainda, que eles tivessem se sujeitado ao batismo de João, ao batismo de arrependimento. Os judeus não eram batizados. Quem eram batizados eram os prosélitos. Quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele era recebido através de 3 formalidades. O batismo da família toda, a família toda era lavada, significando assim a limpeza do seu paganismo, da sua iniquidade, do seu pecado. O chefe da família era circuncidado, como os judeus eram circuncidados, e o chefe da família oferecia ainda sacrifícios a Deus. Mas quem se submetia a esse batismo no Antigo Testamento eram os prosélitos, eram aqueles que, do ponto de vista dos judeus, eram os pecadores, eram os impuros, e não os judeus. Mas de uma maneira surpreendente, meus irmãos, a pregação de João Batista alcançou uma resposta surpreendentemente positiva. Dizem os versículos 5 e 6 que então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aqui nós encontramos, portanto, essa referência ao batismo de João Batista. É outro tema importante. Não deve ser confundido com o batismo cristão, e João Batista vai deixar claro isso, na sessão que nós teremos a oportunidade de considerar no próximo domingo, se Deus permitir. Ele vinha apenas batizando com água, mas viria após ele alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João Batista era apenas um batismo de arrependimento. Não era um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha um papel limitado
na história da salvação, na história da redenção. Aqueles que foram batizados por João Batista deveriam depois ser batizados ser recebidos através do batismo cristão, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. Não que o batismo de Jesus em si próprio redima pecados, mas ele simboliza e sela a remissão de pecados que Cristo de fato alcançou morrendo na cruz e derramando ali o seu sangue para a remissão daqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam a Ele a sua vida e a sua salvação. Mas, meus irmãos, não devemos nos animar muito com essa resposta aparentemente tão positiva e tão favorável à pregação de João Batista. Porque a história subsequente deixa claro que a maioria daquelas pessoas que procurou João Batista e ali externamente ou pela boca apenas reconheceu seus pecados e confessou seus pecados, professando arrependimento, não fizeram isso com sinceridade. Porque rejeitaram o batismo de Jesus, rejeitaram a Jesus como o Messias prometido, como Salvador de Israel. De tal maneira que, por ocasião da morte de Jesus, por coincidência hoje há quem comemore domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma semana depois, aquele mesmo povo que clamava Hosana e exaltava e aplaudia a vinda de Jesus como rei, gritava, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus não deixou muitos seguidores quando ele foi sacrificado e morto na cruz do Calvário. Nos versículos 7 até o versículo 10, nós lemos acerca das advertências que João Batista fez a um grupo específico de pessoas, vejam só, que vinha juntamente com aquela multidão receber o batismo daquele popular profeta João Batista. Lemos a partir do verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, ou a se justificarem, dizendo: temos por pai Abraão, somos descendentes de Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Se lermos apenas esse evangelho, podemos ter a ideia de que essas palavras de Jesus foram proferidas apenas àqueles dois grupos de religiosos, os saduceus, os liberais da época, e os fariseus, os legalistas da época, aqueles a quem Jesus também chamaria de víboras e de sepulcros caiados, porque zelavam pelo exterior e faziam manifestações externas de religiosidade, de prazer nisso, de serem considerados religiosos, mas o coração deles era iníquo, era mau. Isso se revelaria na oposição deles a Jesus. Mas se nós formos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 7, nós veremos que essas palavras de Jesus não foram dirigidas apenas aos escribas e fariseus, mas às multidões em gerais.
Dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e saduceus poderiam ser os líderes daquele grupo de pessoas que hipocritamente procuravam João Batista naquela manifestação de religiosidade com uma falsa profissão de arrependimento, professando com a boca aquilo que na realidade não estava ocorrendo no coração. Mas João Batista não se deixava ser enganado pelas multidões que procuravam. E nesses versos nós encontramos a sua advertência, chamando de raça de víboras aquelas pessoas, enganosas, astutas, mentirosas. Ele descortina ou revela a motivação deles. Eles queriam apenas externamente, de alguma maneira, fugir da perspectiva de que eles estariam dentre aqueles que experimentariam a ira de Deus no dia do Senhor, no dia da vinda do Messias, no dia do estabelecimento, que nós sabemos que ocorreria na realidade no dia da consumação do reino de Cristo, quando ele voltar pela segunda vez. O que motivava boa parte daquelas pessoas de Jerusalém e em torno, ao redor ali do Jordão, a irem a João Batista, aquele profeta que se tornara célebre ali em Jerusalém, não era à toa, 400 anos sem profeta, agora surge um profeta. Quem não ia ver o profeta? E João Batista desmascara a motivação espúria de muitos daqueles que o procuravam, porque o que eles queriam era simplesmente se ver livre da perspectiva, da possibilidade deles se tornarem objeto da ira de Deus, anunciada em todo o Antigo Testamento, por ocasião da vinda do Messias. A sua ordem, nós encontramos no verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Não basta vocês virem e com a boca professarem algum tipo de arrependimento moral. Não, vocês precisam manifestar na prática, com os seus atos, com a sua vida, com a sua conduta, uma vida e frutos que manifestem a genuinidade do arrependimento que vocês dizem haver no coração de vocês, mas que João Batista percebia que não havia. Deus não se impressiona com a aparência. Ele sonda o coração e ele vê o coração. Meras manifestações externas de religiosidade não são nada diante de Deus. Deus abomina essas coisas. Porque Ele conhece o coração, Ele sonda o coração e Ele vê o coração. E se essas manifestações externas de religiosidade, elas não estão de acordo com aquilo que existe no coração, Deus abomina. Ele não se deixa enganar. E João Batista, cheio do discernimento do Espírito Santo, desde o ventre materno, percebeu muito bem. Ele conhecia perfeitamente bem aquela classe de pessoas que vinha a ele. E ele sabia que a grande maioria era hipócrita, e o arrependimento professado com a boca não representava o que havia na mente e no coração. Mas ainda, nessas palavras nós vemos como João Batista responde à possível objeção que ele conhecia muito bem e que estava saindo ou poderia sair da boca daqueles que ali chegavam para ser procurando de forma hipócrita e falsa a justificação externa através de profissão de fé de arrependimento e sujeição ao batismo de João. Pessoas que são religiosas, elas gostam, são dadas a todo tipo de religiosidade. Se tiver que lavar, a gente lava, faz qualquer negócio, o importante é manifestação de religiosidade. Se isso pegar bem,
então, tudo bem. E a resposta à objeção que João Batista conhecia muito bem, se não estava na boca, estava na mente, no coração daquelas pessoas, era que eles eram filhos de Abraão, eles eram judeus. Eles confiavam nesses privilégios externos, no fato de serem povo de Deus, no fato de serem descendentes de Abraão. E João Batista diz, Deus pode suscitar filhos verdadeiros a Abraão do nada. Como de fato Deus suscitaria dentre os gentios os verdadeiros descendentes de Abraão, que não são aqueles que são circuncidados na carne, mas são aqueles que são circuncidados no coração. E enquanto aqueles que eram descendentes de Abraão na carne, na sua grande maioria, rejeitou o Messias, os gentios, pela misericórdia e graça de Deus, foram conduzidos ao arrependimento e das pedras Deus fez suscitar filhos de Abraão. Genuínos, verdadeiros, em cujo coração haveria arrependimento sincero e se confiaria a Cristo como único e suficiente Salvador. E o relato se encerra com uma advertência solene: já está posto o machado à raiz das árvores. A nova era, não no sentido que a gente ouve por aí, a nova época, essa nova dispensação da graça, do Evangelho, o dia prometido no Antigo Testamento, a manifestação do dia do Senhor era iminente, já estava acontecendo. O Senhor Jesus iria, a partir daí, imediatamente, dar início ao seu ministério como profeta, sacerdote, rei. O reino de Deus estava sendo já estabelecido e não haveria mais lugar para aqueles que confiassem apenas nos privilégios externos, de serem membros de uma nação, de uma denominação, de uma igreja ou coisa parecida. E toda árvore, pois, que não produz fruto digno de arrependimento, será cortada e lançada no fogo, e finalmente experimentará o juízo de Deus, a condenação de Deus. Meus irmãos, esse é o breve relato do ministério de João Batista como arauto do rei. Aqui, como estivemos considerando, nós encontramos informações acerca da circunstância do seu ministério, do seu ofício, da sua mensagem, informações sobre a resposta aparentemente positiva que a sua pregação encontrou por parte dos judeus em geral, e as advertências daquele que, cheio do Espírito Santo, pôde identificar perfeitamente a motivação espúria por trás da grande maioria que professava ali arrependimento de maneira pública, mas apenas com a boca, e que não expressava aquilo que estava ocorrendo e acontecendo no coração. Eu quero apenas, para concluir, meus irmãos, ressaltar daqui algumas lições para nós e me concentrar especialmente numa lição que eu penso é a lição principal do texto. Penso que podemos aprender daqui que os mensageiros de Deus podem vir de lugares inesperados. Como acontece no Antigo Testamento, como acontecia de surgir os profetas de Deus, aparentemente fora da linhagem daqueles que haria vir, dos sacerdotes, dos levitas, e surgiam, Deus enviava profetas, vindo do deserto, vindo do nada, pessoas inexpressivas, na maioria das vezes, com uma mensagem de convocação do povo ao arrependimento, como porta-vozes de Deus, como arautos de Deus, como foi João Batista. Paulo chama a nossa atenção para o fato de que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, as coisas humildes do mundo, para envergonhar aquelas poderosas do mundo. E podemos sempre esperar que de lugares inexpressivos e inesperados surjam mensageiros de Deus, profetas da parte de Deus. Hoje, para anunciar a sua palavra, para
pregar a sua palavra debaixo da supervisão, da direção do Espírito Santo, com a graça de Deus e do poder de Deus. Penso que, acessoriamente, essa passagem nos ensina também, ou chama a nossa atenção também, para a importância da pregação do Evangelho. João Batista não se definia com nenhum título. É interessante, se perguntasse para ele o que é que você é, ele diria, eu sou a voz. Eu sou uma voz que clama no deserto, uma voz que prega, uma voz que anuncia, uma voz que proclama a iminência da vinda do Messias e convoca o povo ao arrependimento e a se submeterem a Cristo. Penso que essa passagem nos ensina também, ou chama a nossa atenção também, para o perigo da hipocrisia, ou o perigo da superficialidade do arrependimento. Devemos estar alertas para isso. Jesus não se comoveu com algumas multidões, Paulo não se comoveu com certas pessoas, e João Batista também identificou que, e não se deixou impressionar com aquele grande número de pessoas que procuravam. Pelo contrário, ele sabia, ele que conhecia o coração humano, sabia que aquele aparente resultado positivo não era tão significativo assim, não. Aquelas pessoas não produziam frutos dignos de arrependimento. E nós também, meus irmãos e irmãs, não devemos nos impressionar quando muitas pessoas aparentemente buscam a religião e não manifestam evidências de transformação, de arrependimento, de conversão, de nova vida em Cristo. Isso não significa nada. Muitas pessoas são religiosas e andam atrás de religião. E muitas pessoas buscam qualquer forma de religião. E quando essas formas de religião e denominações oferecem cura e prosperidade, é o que as pessoas querem. Se aqueles judeus, por causa da religiosidade deles, buscavam João Batista no deserto e professavam arrependimento, confessavam pecados, estavam dispostos a serem submetidos ao batismo, que era coisa de gentil, que dirá para buscar cura, e quando é oferecido cura e prosperidade, e nem se fala em arrependimento e confissão de pecado. Uma lição acessória também de respeito ao discernimento e a ousadia, a coragem de João Batista. Ele não simplesmente se deu por satisfeito com aquela situação, mas ele ousadamente enfrentou aqueles que ali buscavam, confrontou-os com seus pecados, a sua pecaminosidade, e chamando-os, identificando-os como raças de víboras, e convocando aquelas pessoas a um arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Mas, meus irmãos, a mensagem central desse texto, a mensagem central dessa passagem, não há como nós deixarmos de perceber isso de respeito à atualidade da mensagem pregada por João Batista. Isto é, a mensagem de arrependimento, a convocação do povo ao arrependimento. E vejam, irmãos, a mensagem aqui não estava sendo pregada para gentios, ela estava sendo anunciada e dirigida para aqueles que eram considerados povo de Deus, como os irmãos são considerados povo de Deus. E ninguém conhece o coração, muitas vezes nem nós mesmos, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso nos cabe também, ainda que nos dirigindo ao povo de Deus, convocá-los ao arrependimento dos seus pecados em geral, e quem de nós não peca, quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade de Deus não está em nós. Mas também ao pecado, ao arrependimento para a salvação, para a conversão, porque nós não conhecemos a realidade do coração das pessoas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as pessoas, de modo geral, meus irmãos, primeiro, muitas vezes essa mensagem de arrependimento nem é pregada hoje em dia. Cura, sim. Prosperidade, sim.
Entretenimento, com certeza. Envolvimentos políticos, muitas vezes. Atividades sociais, com frequência. O amor de Deus, certamente. Mas arrependimento, declarar a pecaminosidade do coração humano, a sua incapacidade de fazer qualquer coisa para alterar o seu estado e sair desse estado de corrupção em que se encontra, destinados à condenação eterna, à morte eterna, e a se confiarem a Cristo como único e suficiente Salvador, não se ouve, meus irmãos, com frequência. E ainda que se ouvisse, muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada do conceito bíblico de arrependimento. Talvez se eu perguntasse para os irmãos aqui, o arrependimento consiste essencialmente em quê? Na emoção, no sentimento, na mente, no entendimento, ou das obras? Bom, depois da mensagem, provavelmente, os irmãos não iriam dizer nos sentimentos. Mas muitas pessoas têm a ideia que arrependimento tem a ver com sentimento, tristeza. É verdade que o arrependimento conduz à tristeza, mas tristeza apenas não significa arrependimento. Significar, muitas vezes, remorso, como Judas, que se entristeceu, foi corroído de remorso, mas arrependimento não houve. E ele era filho da condenação, experimentou a condenação eterna. Há muitos que choram, que lamentam, que sentem, que se entristecem, mas que não mudam e que jamais se arrependeram dos seus pecados. Biblicamente, meus irmãos, o conceito de arrependimento começa aqui, na mente. Para quem não sabe grego, a palavra traduzida na nossa Bíblia por arrependimentos é a palavra grega metanoia. Prefixo, uma preposição, meta, que significa transformação, mudança, e noia, que vem de nous, que significa mente. Arrependimento é mudança de... Começa aqui, com mudança de mente, com a transformação da maneira de pensar, com a transformação da maneira de pensar primeiro acerca de nós mesmos, que nos víamos anteriormente como pessoas, até certo ponto, razoavelmente dignas e justas, e passamos a nos ver como pecadores, como miseráveis, como pessoas que, dignamente, justamente, se formos lançados na condenação e no inferno, nós só poderíamos declarar a justiça de Deus, porque não há em nós bem nenhum, e somos inclinados ao pecado, e a nossa natureza está profundamente depravada e corrompida por causa da queda e do pecado. Em pecado nos concebeu nossa mãe, em pecado nós viemos a esse mundo. Antes de praticarmos qualquer ação, nosso coração já estava cheio e repleto de pecado, porque herdeiros do pecado nós somos. No conceito bíblico, irmãos, arrependimento começa aqui, se manifesta aqui, na boca, e aqui, na conduta, nos atos, nas obras, no testemunho. Na boca, porque alguém já disse que só há uma saída para o pecado, é pela boca. Pela confissão, pelo arrependimento. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Se nós não confessarmos os nossos pecados, Deus não nos perdoa os pecados. Sincero, como Paulo disse, de maneira que aquilo que sai pela boca é aquilo que representa também, que se encontra no coração. E que se manifesta em termos, para utilizar as palavras de João, em termos de frutos dignos de arrependimento.
sem dúvida, que envolve tristeza, mas pela palavra de Deus, que vem essa compreensão, esse discernimento espiritual, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir, de que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada da parte de Deus, de que nós somos indignos da parte do Senhor, injustos, e que merecemos a condenação eterna. Isso é fruto, é obra do Espírito Santo de Deus, que nos habilita e nos permite compreender e ver transformada a nossa maneira de ver, o nosso pensamento, e agora passamos a andar e a caminhar noutra direção oposta à direção a que nós vínhamos caminhando. Aqueles fariseus, aqueles saduceus e boa parte do povo que procurava João Batista não havia experimentado essa mudança de direção. Eles continuavam andando no mesmo caminho, portanto não tinha havido ainda uma mudança de mente, uma mudança de coração. A motivação, meus irmãos, continua a mesma. É a iminência do reino de Deus, a autoridade de Cristo, tanto para condenar, como para salvar. Toda a autoridade, disse o Senhor Jesus, me foi dada no céu e na terra. E o reino de Deus consiste nisso, nesse escopo da autoridade, nesse âmbito da autoridade de Cristo sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Isso só acontece, meus irmãos, mediante o arrependimento, isto é, a nossa submissão à vontade de Deus, ao reino de Deus, e a mudança na nossa vida, e a determinação de andar debaixo da autoridade de Cristo, consoante a sua vontade, a vontade do reino revelada na sua palavra. Eu quero concluir essa mensagem à luz daquilo que João ensina aqui, convocando os ouvintes ao arrependimento. Que Deus seja gracioso, que Deus seja misericordioso e faça com que mesmo aqueles que já estão familiarizados com essa mensagem, com o Evangelho, pela graça de Deus, possam sondar o coração e não como fariseus ou saduceus, externamente apenas confessarem seus pecados e se arrependerem, mas se arrependerem aqui e confessarem sinceramente aqui com a boca e manifestarem esse arrependimento sincero e genuíno pela mudança de vida, pela mudança de direção, pela mudança de conduta, pela frutificação de frutos dignos de arrependimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.